Professora Meire, primeiramente, muito obrigado por aceitar falar com a gente sobre suicídio, um tema que para muitos ainda é um tabu e que só mesmo com informação, com uma abordagem mais educativa, será possível mudar um pouquinho essa triste realidade de mortes por esta causa. Muito obrigada pelo convite, Júlio. Eu agradeço a oportunidade em poder discutir um pouco esse tema, que realmente é um tema que, como pega muito no sofrimento das pessoas, né, envolve também a questão da morte, certamente ainda é um tema que causa uma certa dificuldade, como você disse, um certo tabu para ser discutido, mas eu agradeço o convite e a oportunidade em discutir essa questão. Por falar em tabu, professor, a própria mídia não trata o tema com a profundidade e a abertura que ele exige. A gente sabe, pelos dados da OMS, que o suicídio é um problema sério da sociedade. Todos os anos morrem mais pessoas por suicídio do que por outros problemas mais comuns, né, como HIV, como o câncer de mama, enfim. Por que a gente ainda tem esta restrição para falar sobre suicídio? Provavelmente porque nós temos muita dificuldade. Eu acho que inicialmente para falar a respeito de sofrimento mental ou sofrimento psíquico, nós ainda temos muita resistência, de modo geral, a entender esta questão como uma questão que faz parte da vida, né? Ainda temos uma certa resistência, uma certa dificuldade em aceitar a necessidade de um acompanhamento ou mesmo de um tratamento mental. Com relação ao suicídio, eu acho que existem vários mitos que cercam o tema, né? A questão da morte tem um peso muito importante, sobretudo na nossa sociedade ocidental. A questão da morte, vamos dizer assim, a morte auto-infligida, né? Tem uma raiz com questões religiosas, da ordem, né, de algo errado, do pecado. Então, eu acho que a própria resistência para falarmos a respeito do sofrimento e da dor, embora já haja avanços com relação a isso, já avançamos, já discutimos um pouco mais esse tema, ainda, né, eu sou da área, então ainda existe sim, né, dificuldade, ainda existe resistência na aceitação de que eu tenho, você tem, de que as pessoas possam sofrer, né, e o sofrimento causado por uma dor psíquica, que nós chamamos aí, né, na área da saúde, de dor mental, porque existe ainda uma forte ligação desse tipo de sofrimento com loucura, com algumas ideias também, né, que vem arraigada há muito tempo. Então, eu acredito que ainda nós não conseguimos, de certa maneira, desvencilhar alguns mitos de algumas ideias que cercam o sofrimento psíquico ou mental. Professora, você acredita que o julgamento que muita gente faz, que parte da sociedade faz, das pessoas que admitem estar com algum tipo de problema psicológico, né? A sociedade muitas vezes fala que aquela pessoa é fraca, aquela pessoa não consegue resolver seus problemas sozinho. Esse julgamento pesado colabora para que poucas pessoas, quando estão com algum problema um pouco mais sério, busquem a ajuda profissional, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra? Eu acho que a questão do julgamento pesa, de fato, né, sobretudo para que a pessoa se sinta à vontade para falar mais livremente a respeito do sofrimento dela, da dor, né, da desesperança, principalmente. Eu acho que nós temos uma tendência, e que, de certa maneira, eu acho que na atualidade tem ficado cada vez mais intenso, dessa questão da autogestão, do quanto nós temos que ser protagonistas da nossa vida e, de certa maneira, conseguir gerenciar todo o nosso sofrimento. Então, existe uma forte influência dessas ideias mais atuais, né, do quanto nós temos que ter a força do pensamento, a positividade, e com isso, né, nós, de certa maneira, negligenciamos, né, que nem todos conseguem atingir esse grau, vamos dizer assim, de autogestão da vida e do sofrimento, como temos, de certa maneira, divulgado, e até, de certa maneira, eu acho que isso vai além da divulgação.
Eu acho que isso acaba se tornando uma autoimagem, uma imagem buscada. E aí, diante de um sofrimento muito grande que a pessoa possa estar vivendo, ela terá muita dificuldade, primeiro, né, porque isso remete a um fracasso, né? Segundo, se nós julgamos isso em termos de valores, a situação fica muito mais complexa, porque como é que eu vou enfrentar um sofrimento se eu já sou logo, de início, né, julgado por sentir ou por viver aquela situação daquela maneira como estou sentindo? Então, eu acho que essa questão do julgamento, e o Brasil, infelizmente, é um país que ainda diferencia muito pouco isso, né, de fato, é uma questão que pesa muito, e pesa, sobretudo, para que isso não seja vivido como uma sensação de fracasso, porque, veja, a pessoa já está sofrendo. Se a isso tiver que somar a sensação de fracasso, quer dizer, então eu não estou ajudando em nada. Então, fica, inclusive, até, de certa maneira, uma situação um pouco paradoxal e ambivalente, porque se nós temos uma campanha, né, o Setembro Amarelo, justamente para falar sobre suicídio, mas veja, dependendo da maneira como isso é divulgado, da maneira como isso é falado, ao invés de só simplesmente divulgar, eu estou passando uma imagem, né, e aí isso acaba sendo um limitador para a própria campanha, enfim, para os próprios objetivos da campanha. E, professora, existe um perfil ou algumas características que possam colaborar para que essa pessoa chegue, de fato, comece a pensar, de fato, em tirar a própria vida? Ou então, quais sinais que essa pessoa começa a dar e que os familiares, os amigos que estão ali por perto devem ficar atentos para começar a oferecer uma ajuda um pouco mais profissional para que essa pessoa também consiga iniciar a resolução desses problemas? Eu acho que para a grande população, a questão do perfil não seja a questão mais importante para ser abordada, porque no nosso cotidiano, entre os nossos familiares, entre as pessoas com quem nós convivemos, dificilmente a gente vai conseguir avaliar o perfil, porque talvez esse seja mais uma tarefa, vamos dizer assim, que cabe aos profissionais da saúde, né, verificar o perfil. O que nós sabemos é que tem aumentado o número de suicídio em jovens, né, e que, no geral, o suicídio acomete principalmente a população masculina, né, o grau, a porcentagem é muito maior dentre os homens do que dentre as mulheres. Talvez, né, nós possamos pensar em algumas questões que permeiam a situação do suicídio. Então, por exemplo, sobretudo a questão da desesperança, do desamparo, né, de grandes situações de conflitos e dificuldades que podem ser vividas ao longo da vida, e, sobretudo, eu acho que pesa, né, sobre algumas pessoas na população. Então, por exemplo, aqui acho que é importante nós pensarmos no sofrimento causado, por exemplo, pelas questões de gênero, pelas questões raciais, porque isso provoca um sofrimento a longo prazo que permeia muito a vida da pessoa, né? As questões que envolvem amplas discussões com relação a sofrimento e dificuldades vividas na infância e na adolescência, e aqui nós podemos pensar, por exemplo, em situações de violência, maus tratos, abusos, falta de projeto de perspectiva de futuro, situações de crise, né, é uma questão muito importante, e aí isso pode estar ligado, sobretudo, a situações de perda de emprego, de questões econômicas, financeiras, morte, enfim, situações de crise mesmo que todos nós estamos, né, suscetíveis ao longo da vida. Condições sociais, né, são situações que no Brasil, por exemplo, nós temos, né, isso como um grande fator importante sobre a população de modo geral. E aí nós podemos pensar na questão da empregabilidade, na questão da vida escolar, do grau de escolaridade da população, os fatores de pobreza, de vulnerabilidade. Então, de certa maneira, eu acho que é muito importante sempre pensar nas questões que deixariam a população ou as pessoas mais vulneráveis. Nessa condição de vulnerabilidade, quando a pessoa se vê sem esperança e sem uma solução, né, é que aí talvez ela se veja numa situação de profunda crise, ela não encontra uma saída imediata,
E, no geral, quando a pessoa está numa crise, né, que ela considera muito intensa, no geral, pode ser que ela busque uma solução imediata. E aí essa solução imediata seja o suicídio. Veja, isso significa dizer, então, que muitas vezes a busca pelo suicídio não é nem a busca pela morte, mas é a busca por, vamos dizer assim, acabar com o problema, ou solucionar aquele problema que aflige tanto e que causa tanto sofrimento. E a isso liga-se, né, também uma característica de impulsividade, porque a pessoa se vê num dado momento, diante de um sofrimento que ela considera que ela não consegue superar, e a isso ligada a um ato impulsivo, né, ela então pode, nesse momento, procurar como única alternativa possível, né, o ato suicida. Aí é muito importante, Júlia, desculpa, só para complementar, quando nós pensamos na questão do suicídio, nós pensamos nos fatores que podem levar ao suicídio, e talvez nós damos muito pouca ênfase aos fatores que poderiam proteger as pessoas, porque as pessoas precisam ser protegidas. E essa é uma discussão muito importante, porque isso envolve, de certa maneira, pensarmos em políticas públicas, na atuação do Estado, né, enfim, em fatores que possam, de fato, proporcionar um pouco mais de apoio e segurança para a população de um modo geral, sobretudo aquelas mais vulneráveis. Exatamente, professora, eu ia ressaltar a questão da pandemia que deixou ainda mais latente esses problemas de vulnerabilidade que você acabou de comentar, e aí cabe, então, ao Estado tentar, de alguma maneira, apaziguar um pouco esses problemas, né, do desemprego, agora tem a vacina, enfim, mas da orientação correta em relação ao novo coronavírus, é o papel mais do governo de tentar evitar que a pessoa chegue, de fato, né, nesse desespero de acabar com o problema, tirando a própria vida. É claro que nós não podemos generalizar que todas as questões devem ser resolvidas pelo Estado, mas quando nós falamos, né, em situações de vida, em condições socioeconômicas, fatores protetivos, inevitavelmente o Estado também está envolvido, até porque o serviço de saúde é um serviço do Estado, né, portanto, disponibilizar, né, uma saúde adequada, vamos dizer assim, disponibilizar recursos de saúde para que as pessoas possam procurar, né, ajuda no momento em que ela necessita, e até mesmo esse trabalho de educação, porque essa questão de conversar sobre sofrimento, conversar sobre morte, também passa por uma questão de educação, né, nós podemos ser educados, né, no sentido de conseguir tratar melhor sobre esses assuntos, de uma maneira, né, de resolvê-las ao longo da situação e não só apenas no momento de crise. Na situação da pandemia, pelo que os dados têm sido divulgados, não houve um aumento relevante no número de suicídios. Houve, sim, né, aumento em alguns índices de ansiedade, de depressão, uso e abuso de substâncias, etc. Mas, pelo que eu tenho acompanhado, não houve um aumento expressivo no número de suicídio. Mas, certamente, aumentou o grau de sofrimento, aumentou o grau de, vamos dizer assim, de preocupação, né, e certamente aumentou também o número de desemprego, enfim, que nós estamos vivendo atualmente no país. Então, essa é uma questão que talvez, no momento, não tenha resultado ainda num aumento expressivo de números de suicídio, mas que é um fenômeno a ser observado ao longo do tempo, porque a situação da pandemia está nos colocando diante de uma situação que não é uma situação de curto prazo, uma situação de médio e longo prazo. Então, nós temos muitas mortes, então, muita situação de luto envolvendo pessoas com idades diferentes, famílias inteiras, muitas vezes. Temos a situação de desemprego que você citou, né, de uma queda brusca nas condições de vida de grande parte da população, muitas sequelas em função da própria Covid, sequelas essas que podem ser duradouras. Então, nós temos uma condição que precisa ser observada pelos serviços de saúde a médio e longo prazo. Então, nós estamos falando agora, neste momento, de uma situação mais aguda. Ao longo, né, do tempo, nós não sabemos ainda que tipo de perfil isso vai desenvolver, né? Professora, a OMS ela tem uma orientação bastante abrangente, né, para que os países implementem uma abordagem para a prevenção do suicídio. Ela fala em alguns itens que os países deveriam seguir,
por exemplo, educar a mídia para cobertura responsável sobre o tema, promover habilidades socioemocionais para os adolescentes, para os jovens, como você ressaltou, é um público bastante vulnerável hoje, identificar precocemente e acompanhar as pessoas afetadas por pensamentos suicidas. E um outro item que eu acho importante, que é limitar o acesso aos métodos de suicídio, algo que pouca gente fala, mas é muito fácil, as pessoas têm acesso muito fácil hoje a questões como pesticida, e no Brasil uma arma de fogo, que são elementos que principalmente que as pessoas usam para cometer o suicídio. Em quais desses pontos você acredita que o Brasil mais falha hoje? Então, veja, a questão ao acesso, né, vamos dizer assim, aos métodos, né, de suicídio, eu não sei o quanto, de fato, nós prestamos atenção nisso, porque dos métodos é pesticida, e isso é utilizado em larga escala, inclusive, de uma forma natural. Nós pouco questionamos, né, o perigo, o risco, o uso adequado, e mais as normas de segurança que as pessoas que manipulam isso, né, precisariam utilizar. Então, veja, eu acho que, na verdade, nós temos muito pouco acesso à informação de qualidade, à informação de fato, né, que possa, vamos dizer assim, ter bons impactos no sentido da educação da população. Eu acho que no Brasil nós temos uma falha muito grande nessa questão que envolve a educação para a saúde, a educação modo geral, né? Porque a questão da educação não é só a educação formal na escola, né? A educação também deve envolver a qualidade de vida, as condições de vida, e sobretudo, veja, a questão de que, assim, se um jovem, uma criança, ou mesmo um adulto, se ele estiver no sofrimento, né? Veja, a questão da educação, ela pesa muito na questão das relações que nós travamos entre as pessoas, porque se os tabus existem, você começou a entrevista falando da questão dos tabus, né? Se os tabus existem, significa que as pessoas não vão conversar sobre o sofrimento. Então, é muito comum, quando a pessoa chega com um sofrimento muito grande, a gente fica dando conselhos de otimismo, de positividade, dessas coisas de autoajuda, e a gente não ouve o sofrimento da pessoa, né? Então, a educação diz respeito a isso, né? A conseguir, de fato, ouvir. E aí é óbvio, bom, veja, se você percebe que o sofrimento está muito além daquele que você, como amigo, como parente, como familiar, pode dar conta, falar tranquilamente de que ele está precisando de uma ajuda. E aí, de novo, caímos na questão da educação, porque se eu também não entendo, né, isso como um cuidado, mas sim, tenho uma visão, né, preconceituosa com relação a isso, nós caímos novamente na questão da educação. Então, eu acho que essa questão da educação é uma questão que no Brasil pesa muito. Nós temos visto isso, por exemplo, visivelmente na situação da pandemia, a questão do negacionismo, da aceitação, né, dos recursos para a prevenção, vamos dizer assim, do contágio, e mesmo a questão da vacinação. Então, eu acredito que essa questão da educação, ela pesa muito até para a identificação, porque muitas vezes, se eu não aceito, se eu não tenho uma visão de fato, né, dos perigos de um sofrimento de um jovem, de uma criança, eu não vou nem me dar conta de que o sofrimento dele está, talvez, elevado, né, e que ele precisa, de fato, de ajuda, e que muitas vezes essa ajuda não precisa ser procurada sozinho. Alguém pode acompanhar, alguém pode, né, servir aí de apoio para que a pessoa possa procurar uma ajuda nesse momento. É isso aí, professora. Cada um pode, de fato, ajudar de alguma maneira, seja ouvindo, né, e encaminhando, de repente, essa pessoa para uma ajuda profissional. Professora Meire, muito obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos aqui hoje com a gente. Obrigada, Júlio. Eu que agradeço pela disponibilidade de vocês e por tratarem de um assunto tão importante para a população de modo geral. Obrigada.